A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Esperança. Livro 3. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 12. Pode ser que hoje eu perca os dois. Tento imaginar um mundo onde as vozes de Gale e Pita tenham deixado de existir, em que suas mãos estejam inertes, seus olhos fechados. Me vejo parada observando seus corpos, dando uma última olhada, saindo da sala onde estão deitados. Mas quando abro a porta para pisar no mundo, a única coisa que existe é um tremendo vazio. Um nada cinzento e pálido que é tudo o que me espera no futuro. Você quer que eu peça para eles te sedarem até que tudo esteja terminado? Pergunta Haymitch. Ele não está brincando. Esse é um homem que passou a vida adulta no fundo de uma garrafa, tentando se anestesiar contra os crimes perpetrados pela capital. O garoto de 16 anos de idade que venceu o segundo massacre quaternário deve ter tido pessoas a quem amou, familiares, amigos, uma paixão, quem sabe, e que lutou para rever. Onde estão essas pessoas agora? Como é possível que, até o momento em que Pita e eu fomos jogados em cima dele, não tenha havido absolutamente ninguém em sua vida? O que Snow fez com essas pessoas? Não, digo. Quero ir para a capital. Quero fazer parte da missão de resgate. Eles já foram, diz Haymitch. Há quanto tempo eles saíram? Posso alcançá-los. Eu posso... O quê? O que posso fazer? Haymitch balança a cabeça. Não há a menor chance disso acontecer. Você é valiosa demais e vulnerável demais. Havia uma ideia de mandá-la para outro distrito para desviar a atenção da capital enquanto o resgate ocorria, mas ninguém achou que você pudesse lidar com isso. Por favor, Haymitch. Agora estou implorando. Preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui sentada esperando ouvir se eles morreram ou não. Deve ter alguma coisa que eu possa fazer. Tudo bem, deixe-me falar com Plutarch. Fique quietinha aí. Mas eu não consigo. Os passos de Haymitch ainda estão ecoando no corredor externo, quando me insiro na fenda da cortina divisória e encontro Finnick de bruços, esparramado na cama, mãos contorcidas no travesseiro. Embora seja uma atitude covarde, até mesmo cruel, despertá-lo de sua sombria e muda paisagem entorpecida para trazê-lo de volta à bruta realidade, sigo em frente e faço isso porque não consigo suportar encarar tudo sozinha. Enquanto explico a situação, a agitação inicial dele reduz-se misteriosamente. Você não vê, Katniss? Isso vai decidir tudo, de um jeito ou de outro. No fim do dia, ou eles estarão mortos, ou estarão aqui conosco. É mais do que a gente poderia sonhar. Bom, essa é uma visão bastante otimista de nossa situação. E ainda assim há algo tranquilizador na ideia de que esse tormento pode vir a terminar. A cortina é afastada e lá está Haymitch. Ele tem um serviço para nós dois, se conseguirmos nos controlar. Eles ainda precisam de tomadas do 13 após o bombardeio. Se a gente conseguir esse material nas próximas horas, BT pode colocar isso no ar até o momento do resgate e de repente até desvia a atenção da capital para outros pontos. Sim, uma distração, diz Finnick. Meio que um chamariz. O que a gente realmente precisa é de uma coisa que seja tão atraente que nem mesmo o presidente Snow seria capaz de ignorar. Vocês têm algo assim?
Pergunta Hammett. Realizar um serviço que pode vir a ajudar a missão me deixa atenta e concentrada. Enquanto ponho o café da manhã para dentro e me preparo, tento pensar no que poderia dizer. O presidente Snow deve estar imaginando como aquele piso salpicado de sangue e suas rosas está me afetando. Se ele quer me ver quebrada, então terei de estar inteira. Mas não acho que vou convencê-lo de coisa alguma gritando algumas frases de efeito desafiadoras diante das câmeras. Rompantes têm vida curta. São as histórias que duram. Não sei se isso vai funcionar, mas quando a equipe de TV está toda reunida na superfície, pergunto a Cressida se ela não podia começar me perguntando alguma coisa sobre Pita. Sento em cima do pilar de mármore caído, onde tive minha crise nervosa, e fico esperando a luz vermelha e a pergunta de Cressida. Como você conheceu Pita? E então faço aquilo que Hammett queria desde a minha primeira entrevista. Me abro. Quando conheci Pita, eu tinha 11 anos e estava quase morta. Falo sobre aquele dia horrível em que tentei vender as roupas de bebê na chuva, de como a mãe de Pita me enxotou da porta da padaria e de como ele tomou uma surra por ter me levado os pães que salvaram as nossas vidas. Nós nunca havíamos nem conversado um com o outro. A primeira vez na vida em que falei com Pita foi no trem, indo para os jogos. Mas ele já estava apaixonado por você, diz Cressida. Acho que sim. Dou um leve sorriso. Como é que vocês estão lidando com a separação? Pergunta ela. Não muito bem. Sei que a qualquer momento Snow pode acabar com a vida dele, principalmente depois de ele ter alertado o 13 do bombardeio. É terrível conviver com uma coisa assim, digo. Mas justamente por causa de tudo pelo que ele tem sido obrigado a passar, não tenho mais nenhuma reserva em fazer o que quer que seja necessário para destruir a capital. Finalmente estou livre. Levanto os olhos para o céu e observo o voo de um gavião. O presidente Snow uma vez admitiu que a capital era frágil. Na época não entendi o que aquilo significava. Era difícil ver com clareza porque eu tinha muito medo. Agora não tenho mais. A capital é frágil porque depende dos distritos para tudo. Comida, energia, até mesmo para recrutar os pacificadores que nos policiam. Se proclamarmos nossa liberdade, a capital entra em colapso. Presidente Snow, graças a você estou oficialmente proclamando a minha hoje. Minha atuação, se não foi efusiante, foi suficiente. Todos amam a história dos pães. Mas a minha mensagem ao presidente Snow que faz com que as engrenagens no cérebro de Plutarch comecem a girar. Ele convoca Finnick e Hammett às pressas, e eles têm uma conversa breve, porém intensa. E posso ver que Hammett não está nem um pouco contente. Plutarch parece vencer a discussão. Finnick está pálido, mas balança a cabeça e concorda ao final. Quando Finnick se move para tomar meu lugar diante da câmera, Hammett diz a ele: Você não é obrigado a fazer isso. Sou sim, se for para ajudá-la. Finnick embola o barbante que está em sua mão. Estou pronto. Não sei o que esperar. Uma história de amor com Annie? Um relato dos abusos no Distrito 4? Mas Finnick Odair toma um rumo completamente diferente. O presidente Snow costumava me vender, ou seja, vender meu corpo. Finnick começa num tom neutro, distante. Não fui o único. Se um vitorioso é considerado desejável, o presidente o dá como recompensa ou permite que as pessoas o comprem por uma quantidade exorbitante de dinheiro. Se você se recusa, ele mata alguém que você ama. Então você aceita. Então isso explica tudo. O desfile de amantes de Finnick na capital. Não se tratava exatamente de amantes no sentido real do termo. Apenas pessoas como Cray, nosso antigo chefe dos pacificadores que comprava garotas desesperadas para devorá-las e descartá-las simplesmente porque podia fazer isso. Eu queria interromper a gravação e pedir perdão a Finnick por todos os pensamentos equivocados que tive em relação a ele desde que o conheci. Mas temos um serviço a fazer e sinto que o papel de Finnick será bem mais eficaz que o meu. Não fui o único, mas fui o mais popular, diz ele. E talvez o mais indefeso,
porque as pessoas que eu amava também eram. Para se sentirem melhor a respeito do que faziam, meus clientes me davam presentes em dinheiro ou joias, mas descobri uma forma de pagamento muito mais valiosa. Segredos, penso. Essa era a forma de pagamento que Finnick recebia de seus amantes, só que antes eu imaginava que o acordo fosse definido por ele. Segredos, diz ele, ecoando meus pensamentos. E é aí que você vai querer ficar sintonizado, Presidente Snow, porque muitos deles eram a seu respeito. Mas vamos começar com alguns dos outros. Finnick começa a tecer uma tapeçaria tão rica em detalhes que não é possível duvidar de sua autenticidade. Narrativas que giram em torno de apetites sexuais excêntricos, traições amorosas, ganância sem fim e sangrentos jogos de poder, segredos embriagados, sussurrados em travesseiros úmidos na calada da noite. Finnick era alguém comprado e vendido, um escravo de distrito. Um belo escravo, certamente, mas de fato inofensivo. A quem ele contaria? E quem acreditaria nele se o fizesse? Mas alguns segredos são deliciosos demais para não serem compartilhados. Não conheço as pessoas que Finnick está nomeando. Todas parecem ser proeminentes cidadãos da capital. Mas compreendo, só de ouvir as fofocas da minha equipe de preparação, a atenção que o mais suave deslize de julgamento pode acarretar. Se um penteado feio pode levar a horas de fofoca, o que não produzirão acusações de incesto, punhaladas pelas costas, chantagens e incêndios criminosos. Mesmo com as ondas de choque e recriminação rolando pela capital, seus residentes estarão esperando, como estou agora, ouvir o que o presidente tem a dizer. E agora, chegamos a nosso bom presidente, Coriolanus Snow, diz Finnick. Um homem tão jovem quando alçado ao poder e tão sagaz em mantê-lo. Como? Vocês devem estar se perguntando. Ele conseguiu isso. Uma palavra. Isso é tudo o que vocês realmente precisam saber. Veneno. Finnick rememora a ascensão política de Snow, sobre a qual eu não sei nada, e segue até sua chegada à presidência, apontando caso após caso das misteriosas mortes dos adversários dele ou, pior ainda, de aliados que tinham o potencial para se tornarem ameaças. Pessoas caindo mortas em algum banquete ou transformando-se lenta e inexplicavelmente em sombras ao longo de meses. A culpa atribuída a frutos do mar estragados, algum vírus elusivo ou alguma negligenciada fraqueza na aorta. Snow bebia ele próprio das taças envenenadas para evitar suspeitas, mas antídotos nem sempre funcionam. Dizem que é por isso que ele usa as rosas com cheiro forte de perfume. Dizem que é para encobrir o aroma de sangue das feridas que ele tem na boca e que jamais irão sarar. Dizem que Snow possui uma lista e ninguém sabe quem será o próximo. Veneno. A arma perfeita para uma cobra. Como minha opinião acerca da capital e de seu nobre presidente já estão tão em baixa, não posso dizer que as alegações de Finnick tenham me deixado chocada. Elas parecem fazer muito mais efeito nos rebeldes exilados da capital, como o pessoal da minha equipe, e em Fúvia, até Plutarque, reage em determinado momento com surpresa, talvez imaginando como tal fofoca pode ter lhe passado despercebida. Quando Finnick termina, eles deixam as câmeras ligadas até que, finalmente, ele próprio acaba dizendo: corta. A equipe corre para editar o material, e Plutarque puxa Finnick para uma conversinha, provavelmente para ver se ele tem mais alguma história. Sou deixada com Haymitch, em meio aos destroços, imaginando se o destino de Finnick poderia ter sido também o meu. Por que não? Snow podia ter conseguido um preço realmente bom por uma garota em chamas. Foi isso que aconteceu com você? Pergunto a Haymitch. Não. Minha mãe e meu irmão mais novo. Minha namorada.
Todos eles foram mortos 2 semanas depois que fui coroado vitorioso, por causa da minha proeza com o campo de força, respondi ele. Snow não tinha ninguém para usar contra mim. Fico surpresa por ele não ter simplesmente matado você. Digo. Ah, não. Eu era um exemplo a ser seguido pelos jovens Phoenix, Joannas e Cashmeres. Eu sinalizava o que poderia acontecer com um vitorioso que causava problemas, diz Haymitch, mas ele sabia que não tinha o que usar contra mim. Até eu e Pita aparecermos, digo suavemente. Não recebo nenhum dar de ombros em retribuição. Com nosso serviço realizado, a única coisa que resta a mim e a Finnick é esperar. Tentamos preencher os minutos arrastados na defesa especial. Fazemos nós, remexemos nossas tigelas de almoço, lançamos coisas em um alvo. Em função do perigo de detecção, nenhuma comunicação chega da equipe de resgate. Às 15, a hora designada, estamos tensos e calados nos fundos de uma sala cheia de telas e computadores, e observamos enquanto BT e sua equipe tentam se apoderar das transmissões. Sua costumeira distração inquieta é substituída por uma determinação que jamais vi nele. Grande parte da minha entrevista sequer entra no vídeo, apenas o suficiente para mostrar que estou viva e ainda na luta. A estrela do dia é o relato obsceno e sangrento que Finnick faz da capital. Será que a habilidade de BT está se aprimorando ou será que sua contraparte na capital está fascinada demais para querer retirar Finnick do ar? Pelos 60 minutos seguintes, a transmissão da capital alterna-se entre o noticiário vespertino padrão, Finnick, e tentativas de interromper a transmissão toda. Mas a equipe de tecnologia dos rebeldes consegue impedir até mesmo essa última tentativa de censura, e, num verdadeiro golpe, assume o controle durante quase todo o ataque a Snow. Deixa passar, diz BT, levantando as mãos, liberando a transmissão da capital. Ele enxuga o rosto com um pedaço de pano. Se eles ainda não saíram de lá, estão todos mortos. Ele gira em sua cadeira para ver Finnick e eu reagindo às suas palavras. Mas o plano foi bom. Plutarque mostrou para vocês? É claro que não. BT nos leva até uma outra sala e nos mostra como a equipe, com a ajuda de rebeldes infiltrados, tentará libertar os vitoriosos de uma prisão subterrânea. Parece que a operação envolveu a disseminação de gás paralisante pelo sistema de ventilação, o corte da energia elétrica, a detonação de uma bomba no prédio do governo situado a vários quilômetros da prisão e, agora, a transmissão via TV. BT fica contente por acharmos o plano difícil de entender porque, sendo assim, nossos inimigos acharão a mesma coisa. Tipo aquela sua armadilha de eletricidade na arena? Pergunto. Exatamente. E você viu como aquilo funcionou bem? Diz BT. Bom, para ser honesta, não vi não. Penso. Finnick e eu tentamos ficar no comando, para onde certamente convergirão as primeiras notícias do resgate, mas somos barrados porque sérios assuntos de guerra estão sendo discutidos no local. Nos recusamos a sair da defesa especial e acabamos esperando por notícias na sala dos beija-flores. Fazendo nós. Mudos. Fazendo nós. Tic-tac. Isso é um relógio. Não pense em Gale. Não pense em Pita. Fazendo nós. Não queremos jantar. Dedos em carne, viva e sangrando. Finnick finalmente desiste e assume a posição curvada que usou na arena quando os gaios tagarelas atacaram. Aperfeiçoou minha forca em miniatura. As palavras de a árvore forca se repetem na minha cabeça. Gale e Pita. Pita e Gale. Você se apaixonou de cara pela Anne, Finnick? Pergunto. Não. Um longo tempo decorre antes de ele acrescentar. Ela foi me cercando aos poucos. Vasculho meu coração, mas no momento a única pessoa que eu tenho a sensação de estar me cercando é Snow. Provavelmente já passou da meia-noite. Já é o dia seguinte quando Haymitch abre a porta e diz: Eles voltaram. Precisam da gente no hospital. Minha boca se abre com uma torrente de perguntas que ele corta de imediato com um: Isso é tudo o que sei. Quero correr.
Mas Finnick está agindo de um modo muito estranho, como se tivesse perdido a habilidade de se mover. Então pego a mão dele e o conduzo como a uma criança pequena. Através da defesa especial, para dentro do elevador que vai em todas as direções e até a ala do hospital. O local está um caos, com médicos gritando e feridos sendo empurrados em suas camas pelos corredores. Somos atingidos de raspão por uma cama com rodinhas, onde está deitada uma jovem bastante magra com a cabeça raspada. Seu corpo exibe hematomas e feridas purulentas. Joanna Mason, que de fato conhecia alguns segredos dos rebeldes. Pelo menos no que dizia respeito a mim, e foi assim que ela pagou por isso. Pelo vão de uma porta vislumbro Gale, nu da cintura para cima, suor escorrendo pelo rosto enquanto um médico remove alguma coisa de seu ombro com um par de pinças. Ferido, mas vivo. Eu o chamo, começo a correr até ele, mas uma enfermeira me empurra para trás e me expulsa de lá aos berros. Finnick! Soa algo entre um grito e uma exclamação alegre. Uma jovem linda, mas um pouquinho desgrenhada, cabelos pretos despenteados, olhos verdes da cor do mar, corre na nossa direção, coberta apenas com um lençol. Finnick! E de repente é como se não houvesse mais ninguém no mundo além daqueles dois, cada qual avançando freneticamente para alcançar o outro. Eles se encontram, se agarram, perdem ambos o equilíbrio e se chocam contra a parede onde permanecem, como se formassem um único ser, indivisível. Uma pontinha de ciúme me atinge. Não de Finnick ou de Annie, mas da certeza deles. Ninguém que os visse duvidaria do amor de um pelo outro. Boggs, parecendo um pouco exausto, mas sem ferimentos, encontra a mim e Haymitch. Tiramos todos de lá, exceto Enobaria. Mas como ela é do 2, duvidamos que esteja detida, de um modo ou de outro. Pita está no fim do corredor. Os efeitos do gás só agora estão começando a passar. É melhor você estar lá quando ele acordar. Pita. Vivo e bem. Talvez não tão bem, mas vivo e aqui, longe de Snow. Em segurança. Aqui. Comigo. Daqui a 1 minuto vou poder tocá-lo. Vou poder vê-lo sorrir. Ouvi-lo rir. Haymitch está sorrindo para mim. Vamos lá então, diz ele. Minha cabeça está leve de tanta empolgação. O que vou dizer? Quem se importa com o que vou dizer? Pita vai ficar extasiado independentemente do que eu diga ou faça. Ele provavelmente vai me dar um beijo. Imagino se a sensação vai ser igual à daqueles últimos beijos na praia da arena, os beijos sobre os quais não ousei refletir até agora. Pita já está acordado, sentado na lateral da cama, a aparência perplexa enquanto um trio de médicos o avalia, coloca uma luz em seus olhos, verifica sua pulsação. Fico desapontada pelo fato de que o meu rosto não será o primeiro que ele terá visto depois de acordar, mas ele o está vendo agora. Suas feições exibem descrença e algo mais intenso que não consigo apreender exatamente. Desejo? Desespero? Certamente ambos, pois ele dispensa os médicos, levanta-se de imediato e vai até mim. Corro para recebê-lo, meus braços estendidos para abraçá-lo. Suas mãos também vêm ao meu encontro para acariciar meu rosto, imagino. Meus lábios estão começando a formar o nome dele, quando suas mãos apertam o meu pescoço. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.